O salão do Palácio Ducal estava mergulhado em penumbra quando Enrico Dandolo ergueu-se de seu trono. Seus olhos não enxergavam mais nada, além de sombras difusas há décadas, mas cada movimento seu irradiava uma autoridade que fazia homens fortes tremerem. Aos 90 anos, curvado pelo peso do tempo, o Doge de Veneza ainda comandava a república mais poderosa do Mediterrâneo com punho de ferro. Suas mãos enrugadas agarravam o bastão de comando, enquanto conselheiros sussurravam relatórios sobre frotas, comércio e inimigos. Ele não precisava ver seus rostos para saber quem mentia e quem falava a verdade. Décadas de política haviam afiado seus sentidos como lâminas. Quando era jovem, Enrico Dandolo era diferente. Seus olhos brilhavam com a ambição de quem nascera para governar. Filho de uma das famílias mais influentes de Veneza, ele crescera entre mercadores, navegadores e diplomatas. Desde cedo aprendera que poder não se conquistava apenas com espadas, mas com contratos, alianças e traições calculadas. Sua ascensão fora rápida. Representara Veneza em diversas missões diplomáticas, negociando tratados comerciais que encheram os cofres da Sereníssima. Mas foi em Constantinopla que tudo mudara. Enviado como embaixador ao Império Bizantino, Dandolo conhecera de perto a arrogância dos imperadores gregos. Eles tratavam os venezianos como mercadores inferiores, úteis apenas para enriquecer Bizâncio. Durante uma das negociações mais tensas, houve um incidente. Alguns diziam que fora um ataque planejado, outros que um acidente. O fato é que Enrico Dandolo saíra daquela cidade com ferimentos graves na cabeça. Nos meses seguintes, sua visão começara a falhar. Primeiro as cores se tornaram opacas, depois as formas se desfizeram em borrões, até que a escuridão total o envolveu. Mas junto com a cegueira veio algo mais poderoso que qualquer sentido físico. Veio a sede de vingança. Ele jurara, naqueles dias de dor e humilhação, que Constantinopla pagaria, que os bizantinos aprenderiam que subestimar Veneza era um erro fatal, e que ele, Enrico Dandolo, seria o instrumento dessa lição. Passaram-se décadas. Ele retornou a Veneza e continuou sua carreira política. Casou-se, teve filhos, acumulou riquezas e influência. Mas o juramento nunca foi esquecido. Em 1192, aos 85 anos, foi eleito Doge. Muitos acharam que seria um governo breve e cerimonial. Estavam enganados. Dandolo assumiu o poder com a determinação de quem ainda tinha contas a acertar. Reuniu ao seu redor os homens mais astutos da República. Reorganizou a frota, fortaleceu as rotas comerciais e começou a tecer uma teia de alianças e manipulações que se estenderia por todo o Mediterrâneo. Seus conselheiros ficavam impressionados. Como podia um homem cego comandar com tanta precisão? Como sabia exatamente onde atacar os rivais comerciais de Veneza? Como previa as jogadas políticas dos outros estados italianos? A resposta era simples. Dandolo enxergava com a mente. Cada informação que chegava aos seus ouvidos era processada, analisada, guardada. Ele memorizava mapas, rotas, números, nomes. Construíra um império mental tão vasto quanto as águas que Veneza dominava. E agora, em seu 10º ano como Doge, a oportunidade que esperara a vida inteira finalmente se apresentava. No Salão Ducal, um mensageiro acabara de trazer notícias de Roma. O Papa Inocêncio III convocara uma nova cruzada, a Quarta Cruzada. Seu objetivo era reconquistar Jerusalém, libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Mas Dandolo sabia que cruzadas eram caras. Exércitos precisavam de navios, suprimentos, soldados. E havia apenas uma república no mundo com frota suficiente para transportar um exército cruzado através do Mediterrâneo. Veneza. Um sorriso fino se formou nos lábios do velho Doge. Ele despediu os conselheiros e ficou sozinho na penumbra do salão. Suas mãos tremiam,
não de velhice, mas de antecipação. A história estava prestes a lhe dar a ferramenta perfeita para sua vingança. Os cruzados precisavam de navios, e ele lhes daria navios, mas o preço seria alto. Tão alto que, no final, não seria Jerusalém que cairia, seria Constantinopla, a cidade que o cegara, a cidade que humilhara Veneza, a cidade mais rica do mundo cristão. Enrico Dandolo levantou-se do trono e caminhou lentamente até a janela. Não podia ver o mar, mas sentia o cheiro da brisa salina. Ouvia o som distante das ondas batendo contra as docas. Veneza era sua casa, mas Constantinopla seria seu túmulo. E antes de morrer, ele faria aquela cidade sangrar. Veneza, no final do século XII, era mais que uma cidade. Era um milagre erguido sobre águas impossíveis. Construída em ilhas pantanosas no norte do Mar Adriático, a Sereníssima República desafiava todas as leis da natureza e da política. Enquanto reinos europeus se destruíam em guerras feudais, Veneza prosperava no comércio. Suas gôndolas deslizavam pelos canais como serpentes douradas. Seus palácios de mármore refletiam a luz do sol nas águas verdes, e seus mercadores controlavam as rotas que conectavam o Ocidente ao Oriente. O poder de Veneza não estava em exércitos terrestres, mas em sua frota. Centenas de navios mercantes e galeras de guerra cruzavam o Mediterrâneo transportando seda da China, especiarias da Índia, ouro da África e escravos dos Balcãs. Cada viagem enchia os cofres da República. Cada tratado comercial aumentava sua influência. Veneza não tinha reis nem imperadores. Era governada por uma aristocracia mercantil que elegia o Doge, o líder máximo da República. Mas o cargo não era hereditário. Era conquistado através de alianças, subornos e, quando necessário, assassinatos discretos. Quando Enrico Dandolo assumiu o poder em 1192, ele sabia exatamente qual era o desafio. Veneza era rica, mas sua riqueza dependia de manter boas relações com Bizâncio. O Império Bizantino controlava Constantinopla, a ponte entre Europa e Ásia. Quem quisesse comerciar com o Oriente precisava passar por lá, e os bizantinos cobravam caro por esse privilégio. Dandolo entendia que o futuro de Veneza estava em quebrar essa dependência. Era preciso enfraquecer Constantinopla. Era preciso tomar o controle das rotas orientais, mas como atacar o maior império cristão do mundo sem parecer um traidor da fé? Como destruir Bizâncio sem provocar a ira do Papa e dos reinos europeus? O Doge cego passava noites inteiras pensando nesse problema. Consultava mapas através das descrições de seus assistentes, estudava tratados antigos, ouvia relatos de mercadores que visitavam Constantinopla, e lentamente uma estratégia começou a tomar forma. Veneza não atacaria Bizâncio diretamente. Isso seria suicídio político. Mas e se outros fizessem o trabalho sujo? E se uma cruzada, convocada em nome de Deus, pudesse ser redirecionada? E se os próprios guerreiros cristãos, seduzidos pelo ouro e pela glória, atacassem Constantinopla? A ideia era audaciosa, blasfema até, mas perfeitamente viável. Dandolo convocou os principais armadores de Veneza. Ordenou a construção de uma frota nova, maior e mais poderosa que qualquer coisa já vista. Galeras equipadas com arietes de bronze. Navios de transporte capazes de carregar cavalos e máquinas de cerco. Arsenais trabalhando dia e noite para produzir armas, cordas, velas e provisões. Os conselheiros ficaram perplexos. Para que tanta preparação militar? Veneza não estava em guerra com ninguém. O Doge apenas sorriu e disse que estava se preparando para o futuro. E o futuro chegou em forma de cruzados desesperados. A convocação do Papa Inocêncio III para a Quarta Cruzada atraiu milhares de guerreiros. Nobres franceses, cavaleiros alemães, soldados de toda a Europa acorreram para libertar Jerusalém.
Mas havia um problema. Eles não tinham dinheiro suficiente para pagar pelo transporte. Os cruzados haviam estimado que 30.000 homens se juntariam à expedição. Baseados nesse número, negociaram com Veneza o aluguel de navios por 85.000 marcos de prata. Uma fortuna colossal. Mas quando chegou a hora de partir, apenas 1/3 dos guerreiros esperados apareceu. O dinheiro arrecadado não era suficiente para pagar Veneza. Os cruzados ficaram presos. Sem navios, não podiam partir. Sem ouro, não podiam pagar pelos navios. Dândulo os deixou esperando. Deixou o desespero crescer. Deixou que a fome começasse a apertar nos acampamentos dos cruzados na ilha do Lido. E então, quando eles estavam no fundo do poço, ele apareceu com uma proposta. Veneza perdoaria parte da dívida, forneceria os navios, mas em troca os cruzados teriam que prestar um serviço. Um pequeno desvio antes de ir para a Terra Santa. Havia uma cidade chamada Zara, no litoral da Dalmácia. Uma cidade rica, uma cidade rebelde que havia se aliado ao rei da Hungria contra Veneza. Se os cruzados ajudassem a reconquistar Zara, a dívida seria perdoada. Os líderes cruzados hesitaram. Zara era uma cidade cristã. Atacá-la violaria o propósito da cruzada. Mas Dandolo era convincente. Ele argumentou que Zara havia traído a fé ao se aliar aos húngaros. Que reconquistá-la era um ato de justiça, que Deus entenderia, e principalmente que sem os navios venezianos não haveria cruzada nenhuma. Os cruzados aceitaram. Não tinham escolha. E assim, Henrico Dandolo dera o primeiro passo de seu plano magistral. A Quarta Cruzada não iria para Jerusalém, iria para onde ele quisesse, e o destino final já estava traçado nas sombras de sua mente cega. Constantinopla. O Papa Inocêncio III era um homem de fé fervorosa e ambição desmedida. Eleito em 1198, ele sonhava em reunificar a cristandade sob o comando de Roma. A Igreja Ortodoxa de Constantinopla era um espinho em seu lado. Bizâncio não reconhecia a autoridade papal. Seus patriarcas desafiavam as decisões de Roma. Para Inocêncio, era inaceitável. Quando ele convocou a Quarta Cruzada, seu objetivo era duplo. Reconquistar Jerusalém, sim, mas também mostrar ao mundo que Roma era a única verdadeira autoridade cristã. A cruzada seria a maior demonstração de poder da Igreja desde os tempos dos primeiros cruzados. Nobres de toda a Europa responderam ao chamado. Entre eles estava Bonifácio de Monferrato, um guerreiro experiente escolhido como líder militar da expedição. Havia também Balduíno de Flandres, jovem e ambicioso, e centenas de outros cavaleiros, cada um sonhando com glória, riqueza e salvação. Mas a logística era um pesadelo. Transportar 30.000 homens, cavalos, armas e provisões através do Mediterrâneo exigia recursos que nenhum reino europeu possuía sozinho. A única solução era contratar Veneza. E foi aí que Henrico Dandolo entrou na história da cruzada. As negociações começaram em 1201. Emissários cruzados chegaram a Veneza para discutir termos com o Doge. Dandolo os recebeu em seu palácio com a hospitalidade típica veneziana. Vinho fino, banquetes suntuosos, promessas de amizade eterna. Mas quando o assunto virou negócios, o velho cego se transformou em um tubarão. Ele exigiu 85.000 marcos de prata, uma quantia que faria reis empalidecerem. Os cruzados tentaram negociar, mas Dandolo não cedeu nenhum marco. Ele sabia que eles não tinham alternativa. Era Veneza ou nada, e para garantir que sua frota seria usada exatamente como ele planejava, Dandolo fez uma exigência adicional. Veneza não apenas forneceria os navios, participaria da cruzada, forneceria 50 galeras de guerra totalmente equipadas, e ele próprio, o Doge, lideraria a frota veneziana. Os cruzados ficaram surpresos. Um homem de 90 anos, cego, queria liderar uma expedição militar? Mas Dandolo foi irredutível.
Ou aceitavam sua presença ou não haveria acordo. Eles aceitaram. E assim, no verão de 1202, milhares de cruzados começaram a chegar a Veneza. Mas havia um problema. Os números não batiam. Em vez de 30.000 homens, apenas cerca de 12.000 apareceram. Muitos nobres haviam desistido. Outros decidiram viajar por conta própria. A arrecadação de fundos foi um desastre. Quando chegou a hora de pagar Veneza, os cruzados só tinham metade do valor combinado. Dandolo podia ter cancelado o contrato, podia ter expulsado os cruzados de Veneza e guardado o dinheiro já pago como compensação. Mas não fez isso. Em vez disso, ele os prendeu. Não literalmente, mas na prática. Os cruzados foram acampados na ilha do Lido, separados da cidade principal. Ali, sem recursos e sem opções, eles passaram semanas esperando uma solução. O calor do verão italiano era sufocante. As provisões escasseavam. A frustração crescia. Dandolo deixou-os marinar em seu próprio desespero. E então, quando o momento era perfeito, ele apresentou sua solução. Veneza perdoaria parte da dívida, mas em troca, os cruzados ajudariam a reconquistar Zara. A cidade havia se rebelado contra o domínio veneziano anos antes e agora estava sob proteção do rei da Hungria. Reconquistá-la era essencial para os interesses comerciais de Veneza, mas havia um problema moral gigantesco. Zara era uma cidade cristã. O rei da Hungria era um monarca católico, aliado do Papa. Atacar Zara significava derramar sangue cristão em uma cruzada convocada para lutar contra muçulmanos. Muitos cruzados protestaram. Isso era uma traição aos votos que haviam feito. O abade de Vaux, um dos líderes religiosos da expedição, denunciou publicamente o plano. Disse que era um pecado mortal, que Deus os puniria. Mas Dandolo não se abalou. Ele reuniu os líderes cruzados em particular e apresentou seus argumentos. Primeiro, o argumento prático. Sem os navios de Veneza, não haveria cruzada. Eles podiam voltar para casa como fracassados ou seguir adiante com o plano. Segundo, o argumento político. Zara era uma traidora. Havia abandonado Veneza, sua legítima soberana, para se aliar a um rei estrangeiro. Reconquistá-la era justiça, não agressão. Terceiro, o argumento religioso. Quanto mais forte fosse Veneza, mais navios e recursos ela poderia fornecer para futuras cruzadas. Atacar Zara fortaleceria a causa cristã a longo prazo. Os argumentos eram fracos e todos sabiam disso. Mas a alternativa era o fracasso total. Bonifácio de Monferrato e os outros líderes acabaram concordando. Eles racionalizaram a decisão. Atacariam Zara rapidamente, resolveriam a dívida com Veneza e depois seguiriam para Jerusalém como planejado. O Papa Inocêncio ficou furioso quando soube. Ele enviou cartas proibindo explicitamente o ataque a Zara. Ameaçou excomungar qualquer cruzado que participasse. Mas as cartas chegaram tarde demais, ou foram convenientemente ignoradas. Em outubro de 1202, a frota partiu de Veneza. 200 navios, entre galeras de guerra e transportes. Era a maior armada reunida desde os tempos do Império Romano. E à frente dela, em uma galera decorada com o estandarte de São Marcos, estava Enrico Dandolo, cego, mas de pé na proa, sentindo o vento no rosto. A quarta cruzada tinha começado, mas já não era mais uma cruzada. Era uma expedição de conquista veneziana disfarçada de guerra santa. Zara era uma cidade bela e próspera, aninhada na costa da Dalmácia. Suas muralhas brancas brilhavam sob o sol do Adriático. Suas igrejas tinham cruzes douradas que cintilavam ao vento. Era, em todos os sentidos, uma cidade cristã. E em novembro de 1202, ela estava prestes a ser destruída por um exército cristão. A frota veneziana e cruzada chegou ao amanhecer. Os habitantes de Zara acordaram com a visão aterrorizante de 200 navios bloqueando o horizonte. Galeras de guerra com arietes de bronze.
transportes carregados de soldados, máquinas de cerco sendo montadas nas praias. O governador de Zara enviou emissários para negociar. Eles mostraram documentos provando que a cidade estava sob proteção do rei da Hungria, um monarca católico. Argumentaram que atacá-lo seria um pecado contra Deus e contra a cristandade. Mas Henrico Dandolo não estava interessado em argumentos. Ele exigiu rendição imediata e incondicional. Zara deveria abrir seus portões, reconhecer o domínio veneziano e pagar tributos. Caso contrário, seria destruída. Os habitantes recusaram. Confiavam nas muralhas da cidade e na proteção divina. Afinal, eram cristãos atacados por cruzados. Certamente, Deus não permitiria tal injustiça. Estavam errados. O cerco começou no dia seguinte. As máquinas de cerco cruzadas começaram a bombardear as muralhas. Catapultas lançavam pedras gigantes que esmagavam as defesas. Torres de assalto eram empurradas para perto dos muros, permitindo que soldados saltassem para dentro da cidade. E Henrico Dandolo, apesar da cegueira, estava presente em todos os lugares. Ele não podia ver as batalhas, mas ouvia os relatórios de seus comandantes. Dava ordens precisas sobre onde concentrar os ataques. Quando os cruzados hesitavam, ele os envergonhava. Um homem cego de 90 anos estava mais disposto a lutar do que guerreiros na flor da idade? Sua presença era inspiradora e aterrorizante ao mesmo tempo. Durante o cerco, houve um momento que se tornaria lendário. Dandolo ordenou que sua galera se aproximasse das muralhas. Ele exigiu que o estandarte de São Marcos, o leão alado de Veneza, fosse colocado em suas mãos. E então, enquanto flechas choviam ao seu redor, ele se levantou na proa do navio e ordenou que seus homens o levassem até a praia. Eles desembarcaram sob fogo inimigo. Dandolo, segurando o estandarte, marchou em direção às muralhas. Não podia ver os arqueiros. Não podia ver as pedras sendo lançadas. Mas caminhava com a confiança de quem sabia que seu destino ainda não havia chegado. Os soldados venezianos ficaram envergonhados. Se um velho cego tinha coragem de avançar, como poderiam eles recuar? Correram atrás dele, escalaram as muralhas, fincaram o estandarte de São Marcos no topo das defesas. E Zara começou a cair. Depois de 5 dias de combates ferozes, a cidade se rendeu. Mas a rendição não trouxe misericórdia. As tropas cruzadas e venezianas invadiram Zara como uma praga de gafanhotos. Saquearam casas, profanaram igrejas, estupraram mulheres. Tudo que tinha valor foi carregado para os navios. Os habitantes foram mortos ou escravizados. Zara, a cidade cristã, foi reduzida a escombros fumegantes. O abade de Vaux, horrorizado, denunciou o massacre. Ele enviou mensagens ao Papa detalhando os horrores cometidos. Inocêncio III ficou furioso. Ele formalmente excomungou todos os participantes da cruzada. Cruzados e venezianos foram banidos da igreja. Suas almas foram condenadas ao inferno. Mas a excomunhão era simbólica. Ninguém em Zara parecia se importar. Os cruzados estavam ocupados dividindo o saque. Os venezianos celebravam a reconquista. E Henrico Dandolo apenas sorriu quando soube da notícia. A excomunhão era um inconveniente menor. O importante era que seu plano estava funcionando. A Quarta Cruzada havia sido desviada de seu propósito original. Os cruzados haviam provado que estavam dispostos a atacar cristãos se fosse necessário. E agora eles estavam ainda mais endividados com Veneza. Durante o inverno, enquanto a frota estava ancorada em Zara, Dandolo começou a preparar o próximo passo. Ele sabia que os cruzados queriam seguir para o Egito, base do poder muçulmano no Oriente. Mas o Doge tinha outros planos, e a peça que faltava para seu checkmate estava prestes a chegar. Seu nome era Aleixo Ângelo, um príncipe bizantino deposto, um jovem desesperado em busca de aliados, e a desculpa perfeita para redirecionar a cruzada para Constantinopla. Aleixo Ângelo era filho do imperador Isaac II de Bizâncio.
Ele crescera nos palácios dourados de Constantinopla, cercado de luxo e poder. Mas em 1195, seu tio Aleixo III organizou um golpe. Isaac foi cegado e preso. Aleixo Ângelo, ainda jovem, conseguiu escapar. Fugiu de Constantinopla e passou anos vagando pela Europa, pedindo ajuda para reconquistar o trono. Ninguém o levava a sério, até que chegou a Zara, onde encontrou um exército cruzado em busca de propósito e um doge veneziano em busca de pretextos. Enrico Dândolo recebeu o príncipe bizantino como um presente dos céus. Aleixo era a justificativa perfeita. Se os cruzados atacassem Constantinopla para restaurar o imperador legítimo, não seria uma invasão, seria justiça, seria libertação. O jovem príncipe fez promessas extraordinárias. Se os cruzados o ajudassem a recuperar o trono, ele pagaria 200.000 marcos de prata. Forneceria 10.000 soldados para a campanha na Terra Santa. E, o mais importante, submeteria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla à autoridade de Roma. Reunificaria a cristandade sob o Papa. As promessas eram absurdas. Qualquer pessoa com conhecimento de política bizantina saberia que Aleixo não poderia cumpri-las. Ele era um exilado sem poder, sem exército, sem apoio popular. Mesmo se recuperasse o trono, jamais conseguiria arrancar 200.000 marcos de prata dos cofres imperiais. E submeter a Igreja Ortodoxa a Roma, isso provocaria uma revolta popular em Constantinopla. Mas Dandolo não se importava com a viabilidade das promessas. Ele queria apenas a desculpa. E os cruzados, endividados e desesperados, queriam acreditar. Bonifácio de Monferrato, líder militar da cruzada, foi o primeiro a apoiar o plano. Ele tinha conexões pessoais com a família de Aleixo. Via vantagens políticas em colocar um imperador bizantino em sua dívida. Outros líderes cruzados hesitaram. Muitos entendiam que isso era mais uma distorção da cruzada, que estavam sendo manipulados por Veneza. Mas a alternativa era voltar para casa com as mãos vazias. Houve debates acalorados. Alguns cavaleiros ameaçaram abandonar a expedição. O abade de Vaux denunciou o plano como uma traição a Deus. Mas Dândolo era implacável. Ele usou todos os truques que décadas de política lhe ensinaram. Lembrou aos cruzados que ainda deviam dinheiro a Veneza. Pintou Constantinopla como uma cidade de cismáticos que desafiavam Roma. Argumentou que unificar a cristandade era tão importante quanto libertar Jerusalém. E, finalmente, acenou com o ouro. 200.000 marcos de prata resolveriam todos os problemas financeiros da cruzada. Pagariam as dívidas com Veneza. Financiariam a campanha no Egito. Enriqueceriam todos os participantes. Como recusar? No final, a ganância e o desespero venceram os escrúpulos. A maioria dos líderes cruzados votou por seguir para Constantinopla. Na primavera de 1203, a frota partiu de Zara. 200 navios navegaram através do Adriático, contornaram a Grécia e entraram no Mar de Mármara. Em junho, avistaram as muralhas de Constantinopla. A maior cidade do mundo cristão se erguia diante deles. Muralhas triplas que jamais haviam sido conquistadas em 900 anos. Torres que tocavam o céu. A Basílica de Santa Sofia, com sua cúpula dourada dominando o horizonte. Palácios de mármore que refletiam a luz do sol. Milhões de habitantes que olhavam atônitos para a frota inimiga. Muitos cruzados ficaram maravilhados. Era a cidade mais bela que já haviam visto. Ruas pavimentadas com pedras polidas, aquedutos que traziam água fresca das montanhas, mercados abarrotados de riquezas de todo o mundo conhecido. Como poderiam atacar um lugar assim? Mas Enrico Dândolo não via beleza, ele via vingança. E estava prestes a coletar uma dívida que Constantinopla devia há décadas. O doge ordenou que a frota se posicionasse estrategicamente. Galeras venezianas bloquearam o porto. Máquinas de cerco foram descarregadas e montadas.
mensagens foram enviadas ao imperador Aleixo III. Entreguem o trono ao príncipe legítimo ou enfrentem as consequências. O imperador bizantino respondeu com desdém. Ele tinha o maior exército do mundo cristão. As muralhas de Constantinopla eram inexpugnáveis. O que poderia uma frota de bárbaros ocidentais fazer contra o Império Romano do Oriente? Estava prestes a descobrir. Em julho de 1203, o primeiro ataque começou. E Enrico Dandolo, o cego que jurou vingança décadas antes, finalmente estava às portas de Constantinopla. As muralhas de Constantinopla eram uma maravilha da engenharia militar. 3 linhas de defesa cercavam a cidade, fossos profundos, muralhas externas com torres de vigia, muralhas internas que chegavam a 12 metros de altura. Em 900 anos, nenhum exército havia conseguido tomar a cidade à força. Mas Enrico Dandolo não planejava um cerco convencional. Ele conhecia as fraquezas de Constantinopla. A cidade era gigantesca, mas sua população havia diminuído. Muitos bairros estavam abandonados. O exército bizantino, embora numeroso no papel, era desorganizado e mal treinado. E mais importante, Dandolo tinha a frota veneziana. O primeiro ataque foi coordenado. Enquanto os cruzados francos atacavam as muralhas terrestres, os venezianos atacariam pelo mar. As galeras se aproximaram das defesas costeiras. Cada navio tinha uma torre de assalto montada na proa, permitindo que soldados pulassem diretamente para as muralhas. Flechas e pedras choviam dos 2 lados. O fogo grego, a arma secreta bizantina, foi lançado contra os navios. Uma substância pegajosa que queimava na água, transformando o mar em chamas. Várias galeras venezianas foram destruídas, mas outras continuaram avançando. E na galera principal, Enrico Dandolo estava de pé. Ele não podia ver a batalha, mas ouvia o caos ao seu redor. O barulho das flechas cortando o ar, os gritos dos feridos, o cheiro de queimado do fogo grego, e ele sorria, um sorriso fino, quase imperceptível. Este era o momento que esperara a vida inteira. Dandolo ordenou que sua galera se aproximasse da muralha. Ele segurava o estandarte de São Marcos com as 2 mãos. Quando o navio bateu contra a pedra, ele foi o primeiro a desembarcar. Um homem de 90 e tantos anos, cego, pisando em terreno inimigo com uma bandeira nas mãos. Os soldados venezianos ficaram paralisados por um instante. Depois, envergonhados pela coragem do velho doge, lançaram-se à batalha com fúria renovada. Eles escalaram as muralhas, lutaram corpo a corpo com os defensores bizantinos e, em poucas horas, conseguiram o impossível. Uma seção das defesas costeiras caiu. O estandarte de Veneza tremulava sobre as torres de Constantinopla. O imperador Aleixo III entrou em pânico. Ele nunca imaginou que os venezianos conseguiriam romper as defesas. Reuniu suas tropas e ordenou um contra-ataque. Mas seus generais hesitaram. A moral do exército estava baixa. Muitos soldados não queriam lutar contra cruzados cristãos. E quando chegou a notícia de que os venezianos haviam iniciado incêndios em bairros inteiros para criar distrações, o caos se instalou. À noite, Aleixo III fugiu de Constantinopla. Levou consigo o tesouro imperial e desapareceu nas sombras. Sem líder, a resistência bizantina desmoronou. Os aristocratas de Constantinopla, desesperados, libertaram Isaac II da prisão. O ex-imperador cego foi colocado novamente no trono, e seu filho, o príncipe Aleixo Ângelo, foi coroado co-imperador. Os cruzados haviam vencido. Aleixo IV, como passou a ser conhecido, assumiu o poder e imediatamente começou a cumprir suas promessas. Ou pelo menos tentou. Ele organizou cerimônias de reconciliação entre as igrejas ortodoxa e católica. Pagou a primeira parcela do ouro prometido aos cruzados e tentou convencer a população de Constantinopla de que tudo aquilo era pelo bem do império.
Mas os bizantinos não estavam convencidos. Eles viam os cruzados acampados fora das muralhas como invasores, viam a submissão a Roma como traição e viam Aleixo IV como um fantoche dos venezianos. A tensão crescia dia após dia. Havia confrontos entre soldados cruzados e habitantes da cidade. Mais incêndios foram iniciados, destruindo bairros inteiros, e o tesouro imperial começou a secar. Aleixo IV não conseguia pagar o que havia prometido. Em janeiro de 1204, a situação explodiu. Um nobre bizantino chamado Aleixo Ducas, conhecido como Murzuflo, organizou um golpe. Ele invadiu o Palácio Imperial, prendeu Isaac II e Aleixo IV e se proclamou imperador. Dias depois, ambos foram assassinados. Murzuflo imediatamente fechou os portões de Constantinopla e declarou guerra aos cruzados. Ele fortificou as defesas, recrutou soldados e jurou expulsar os invasores. Os cruzados ficaram chocados. Haviam instalado Aleixo no trono e agora ele estava morto. Não receberiam o ouro prometido. Não teriam o apoio bizantino para a campanha na Terra Santa. Tudo parecia ter sido em vão. Mas Enrico Dandolo viu apenas oportunidade. Ele convocou os líderes cruzados e apresentou uma proposta simples. Já que Constantinopla os havia traído, não deviam mais nada à cidade. Deveriam atacar novamente, desta vez não para colocar um imperador no trono, mas para conquistar a cidade definitivamente, para saquear suas riquezas, para dividir o Império Bizantino entre os vencedores. Muitos cruzados hesitaram. Isso seria o fim de qualquer pretensão de que ainda era uma expedição sagrada. Seria pura conquista. Mas Dandolo era persuasivo. Ele argumentou que Constantinopla havia se mostrado uma cidade de traidores e assassinos, que os bizantinos mereciam punição, que Deus aprovaria a destruição de um império de cismáticos e que o ouro de Constantinopla era suficiente para enriquecer todos os presentes. A ganância venceu. Em abril de 1204, o segundo ataque começou. Desta vez, não haveria negociação, não haveria misericórdia. As galeras venezianas voltaram a atacar as muralhas costeiras. As máquinas de cerco cruzadas bombardearam as defesas terrestres. Durante 3 dias, a batalha foi feroz. Murzuflo comandava pessoalmente a defesa. Ele era um guerreiro competente e inspirava seus soldados. Mas não era páreo para a determinação combinada de venezianos e cruzados. No 3º dia, as defesas cederam. Os cruzados romperam as muralhas terrestres. Os venezianos tomaram as torres costeiras. E as tropas invasoras despejaram-se em Constantinopla como uma avalanche. O que se seguiu foi um dos massacres mais brutais da história medieval. Soldados cruzados e venezianos corriam pelas ruas matando qualquer um que cruzasse seu caminho. Casas foram invadidas e saqueadas. Mulheres foram estupradas em praça pública. Crianças foram mortas ou vendidas como escravas. E Enrico Dandolo finalmente entrou em Constantinopla como conquistador. Ele não podia ver a destruição, mas sentia o cheiro de sangue e fumaça. Ouvia os gritos de dor e desespero e sorria. Sua vingança estava completa. Constantinopla ardia. As ruas que haviam sido centros de civilização por 1000 anos agora estavam cobertas de cadáveres. Os palácios de mármore estavam sendo desmontados pedra por pedra, enquanto soldados procuravam tesouros escondidos. E as igrejas, os lugares mais sagrados da cristandade ortodoxa, estavam sendo profanadas de maneiras que chocavam até os veteranos de guerra mais endurecidos. O saque durou 3 dias. 3 dias de horror ininterrupto. Os cruzados, que haviam jurado votos de proteger a cristandade, tornaram-se monstros. Eles arrancavam joias das vestes sagradas, quebravam relicários para roubar as relíquias, fundiam cruzes de ouro para facilitar o transporte. Em uma igreja, soldados embriagados vestiram uma prostituta com vestes patriarcais e a colocaram no trono do altar,
obrigando-a a cantar canções obscenas enquanto eles riam. A Basílica de Santa Sofia, o coração espiritual do Império Bizantino, sofreu o pior. Cruzados invadiram o templo sagrado com cavalos. Sim, cavalos dentro da igreja. Os animais escorregavam no chão de mármore polido, derrubando candelabros antigos e pisoteando mosaicos que haviam levado décadas para serem criados. O iconostásio, uma parede de ícones sagrados cobertos de ouro e prata, foi destruído. Cada ícone foi arrancado, despedaçado e o metal precioso foi derretido. O altar principal, onde patriarcas haviam celebrado missas por séculos, foi quebrado para retirar as pedras preciosas incrustadas. E Enrico Dandolo assistiu a tudo isso com aprovação silenciosa. Ele entrou na Santa Sofia, guiado por seus assistentes. Suas mãos tocaram as paredes frias da basílica. Ele não podia ver a destruição, mas podia senti-la. O cheiro de incenso misturado com sangue, o som de pedras sendo quebradas, os gritos distantes dos que ainda resistiam. Era música para seus ouvidos. O doge ordenou que os tesouros mais valiosos fossem separados. 4 cavalos de bronze que adornavam o hipódromo imperial foram desmontados e enviados para Veneza. Relíquias inestimáveis, incluindo fragmentos da cruz verdadeira, foram embaladas cuidadosamente. Manuscritos antigos, obras de arte greco-romanas, joias imperiais. Tudo foi catalogado e carregado nos navios venezianos. A pilhagem foi tão sistemática quanto brutal. Enquanto os cruzados francos saqueavam de forma caótica, movidos pela ganância individual, os venezianos trabalhavam de maneira organizada. Eles sabiam exatamente o que procurar. Sabiam como embalar objetos frágeis. Sabiam calcular o valor de cada item. Era uma operação comercial disfarçada de conquista. Estima-se que o valor total do saque tenha sido de 400 mil marcos de prata. Uma fortuna tão grande que era impossível carregar tudo. Muito foi destruído simplesmente porque não valia a pena transportar. Estátuas antigas foram quebradas. Bibliotecas foram queimadas. Obras de arte foram danificadas irreparavelmente. A população de Constantinopla, que antes do ataque era de cerca de 400 mil habitantes, foi reduzida drasticamente. Milhares foram mortos. Dezenas de milhares fugiram para o interior. Os que permaneceram foram escravizados ou forçados a pagar tributos absurdos aos novos senhores. A cidade que havia sido a capital do mundo civilizado por 1000 anos estava morta. Tecnicamente ainda existia, mas sua alma havia sido arrancada. Os cruzados dividiram o Império Bizantino como se fosse uma propriedade. Balduíno de Flandres foi coroado o primeiro imperador latino de Constantinopla. Bonifácio de Monferrato recebeu vastos territórios na Grécia. Nobres menores ficaram com ilhas e cidades costeiras. E Veneza, é claro, ficou com a melhor parte. A República ganhou 3/8 de todo o império, incluindo Creta, várias ilhas do Egeu, portos estratégicos ao longo das rotas comerciais. Enrico Dandolo havia transformado Veneza na potência dominante do Mediterrâneo Oriental. Sua vingança pessoal contra Constantinopla tinha se tornado a maior conquista comercial da história veneziana. O Papa Inocêncio III ficou horrorizado quando soube dos detalhes do saque. Ele escreveu cartas condenando a barbárie. Chamou os cruzados de criminosos e sacrílegos. Mas sua condenação era vazia. O dano estava feito. E, no fundo, ele não estava totalmente descontente. Afinal, Constantinopla agora tinha um imperador latino e a Igreja Ortodoxa estava formalmente submetida a Roma. Seu sonho de reunificar a cristandade havia se concretizado, mesmo que através de métodos horríveis. Enrico Dandolo não se importava com a opinião do Papa. Ele havia conquistado o que queria: vingança, riqueza, poder.
Em seus 90 e tantos anos, ele havia feito o impossível. Tinha transformado uma cruzada sagrada em uma campanha de pilhagem. Tinha derrubado o maior império do mundo cristão. Tinha elevado Veneza ao status de superpotência. E tudo isso sendo cego, incapaz de ver o mundo físico, mas enxergando muito além do que qualquer homem de visão perfeita jamais conseguiria. Mas mesmo os maiores conquistadores são mortais. E o tempo de Enrico Dandolo estava chegando ao fim. Enrico Dandolo morreu em 1205, menos de um ano após a conquista de Constantinopla. Tinha cerca de 97 anos. Seu corpo frágil, consumido por décadas de intrigas políticas e batalhas, finalmente cedeu. Ele morreu na própria cidade que havia conquistado, na cidade que o cegara décadas antes. A ironia era perfeita. Os venezianos o enterraram dentro da Basílica de Santa Sofia. O templo que ele havia profanado tornou-se seu mausoléu. Uma placa de mármore marcava o local, com inscrições em latim celebrando suas conquistas. O doge que expandiu o Império Veneziano, o líder que comandou a Quarta Cruzada, o homem que conquistou Constantinopla. A placa não mencionava o massacre, não falava das igrejas profanadas, das relíquias roubadas, dos milhares de inocentes mortos. A história é sempre escrita pelos vencedores. E Dandolo havia vencido de forma tão completa que mesmo suas atrocidades foram transformadas em glória. Durante séculos, seu túmulo permaneceu intocado. Venezianos visitavam Constantinopla e prestavam homenagens ao doge conquistador. Mas em 1453, quando os turcos otomanos finalmente conquistaram Constantinopla e transformaram a cidade em Istambul, tudo mudou. Os otomanos converteram a Santa Sofia em mesquita, removeram os símbolos cristãos e destruíram o túmulo de Dandolo. Sua placa foi arrancada e quebrada, seus ossos foram espalhados ou perdidos, não restou nada do conquistador cego. Era como se a própria história quisesse apagar sua existência. Mas o legado de Enrico Dandolo não podia ser apagado tão facilmente. As consequências de suas ações ecoaram por séculos. Constantinopla nunca se recuperou do saque de 1204. Embora os bizantinos tenham eventualmente reconquistado a cidade em 1261, o império estava quebrado, economicamente devastado, militarmente fraco, espiritualmente dividido. Quando os turcos otomanos começaram a pressionar as fronteiras bizantinas no século XIV, não havia força suficiente para resistir. Em 1453, Constantinopla caiu definitivamente. O Império Romano do Oriente, que havia sobrevivido por mais de 1000 anos, chegou ao fim. E muitos historiadores argumentam que o verdadeiro golpe fatal não foi dado pelos turcos, mas por Enrico Dandolo, 250 anos antes. O saque de Constantinopla também marcou o fim da Era das Cruzadas. A Quarta Cruzada havia sido tão claramente uma farsa, tão obviamente motivada pela ganância ao invés da fé, que minou completamente a credibilidade do movimento cruzadista. Houve outras cruzadas depois, é verdade, a quinta, a sexta, a sétima, mas nenhuma teve o apoio popular das primeiras. As pessoas haviam aprendido que cruzadas não eram empreendimentos sagrados. Eram expedições militares disfarçadas de missões religiosas. Eram oportunidades para reis e mercadores expandirem seus territórios e fortunas. E Enrico Dandolo havia exposto essa verdade da forma mais brutal possível. Para Veneza, no entanto, o legado de Dandolo foi glorioso. A República dominou o comércio mediterrâneo pelos próximos 3 séculos. Os tesouros roubados de Constantinopla financiaram a construção de palácios magníficos. Os cavalos de bronze do hipódromo foram instalados na Basílica de São Marcos, onde permanecem até hoje. As rotas comerciais conquistadas geraram riquezas inimagináveis.
Veneza se tornou uma das cidades mais ricas e poderosas da Europa. E tudo isso graças a um homem cego que transformou uma deficiência física em superioridade estratégica. Dandolo não podia ver com os olhos, mas enxergava com a mente. Ele via padrões que outros ignoravam, via oportunidades onde outros viam obstáculos, via o futuro quando outros estavam presos no presente. Era um mestre da manipulação. Convenceu cruzados a atacarem cristãos. Convenceu o Papa de que seus crimes eram justificáveis. Convenceu gerações futuras de que era um herói ao invés de um vilão. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de seu legado. Enrico Dandolo cometeu alguns dos piores crimes da Idade Média. Profanou igrejas sagradas, massacrou inocentes, destruiu um império milenar por vingança pessoal. E ainda assim, por séculos, foi celebrado como um grande líder. Sua estátua adornava praças venezianas. Seu nome era ensinado nas escolas como exemplo de astúcia e liderança. Apenas recentemente, historiadores começaram a questionar sua glorificação, a analisar criticamente suas ações, a reconhecer que ele não foi um herói, mas um conquistador brutal, que disfarçou ambição pessoal como dever patriótico. Mas talvez isso seja dar a Dandolo mais crédito do que ele merece. Talvez ele nunca tenha tentado ser um herói. Talvez ele simplesmente fosse um pragmático absoluto. Um homem que entendia que poder era a única coisa que importava. Que moralidade era um luxo que líderes não podiam se dar ao luxo de ter. Que vencer justificava qualquer método. E ele venceu. Completamente, absolutamente, sem remorso. Um homem sem visão, que enxergou mais longe que todos os reis de sua era, que transformou cegueira em clarividência, que provou que os maiores monstros da história não são necessariamente os mais fortes ou os mais cruéis. São os mais inteligentes, os que sabem como transformar a fraqueza dos outros em força própria, os que entendem que o mundo não pertence aos justos, mas aos astutos. Enrico Dandolo morreu há mais de 800 anos. Seus ossos se perderam na poeira da história, mas seu legado permanece nas riquezas de Veneza, nas ruínas de Constantinopla, na consciência manchada da cristandade e na lembrança de que, às vezes, os maiores perigos não vêm de inimigos óbvios, mas de aliados que enxergam oportunidades onde outros veem apenas dever. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!